Mas pra mim, isso aqui é o que Walter Ugumães seria se funcionasse. Praticamente todos os livros que estão aqui na minha pilha de lidos do mês passado poderiam ou poderão facilmente figurar na minha lista de melhores leituras do ano. Eu descobri que isso aqui existia, eu fiquei, gente, como assim? Eu nunca ouvi falar deste livro. Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre todas as leituras que foram concluídas no mês de junho de 2023. Minha gente, é isso aí. Metade do ano oficialmente se foi. E olha, junho, quesito leituras foi sucesso. Praticamente todos os livros que estão aqui na minha pilha de lidos do mês passado poderiam ou poderão facilmente figurar na minha lista de melhores leituras do ano. Listinha que eu sempre faço ao fim de cada ano. Mas, pois bem, sem mais delongas, comecemos a falar de cada um dos livros. A primeira leitura concluída foi As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Finalmente temos esta edição por aqui. Eu já havia lido As Aventuras de Huckleberry Finn e amado, e queria muito que saísse pela Zahar também. Lembro de que quando eu terminei de ler Huckleberry Finn, eu fui no Instagram da Zahar perguntar se eles tinham planos de traduzir Tom Sawyer. Isso há o quê? Uns 3 anos, se não me falha a memória. E eles me responderam, disseram que sim, pelas mãos do mesmo tradutor, que eu amei. Então, nossa, estava muito ansiosa para ler isto aqui. Finalmente li e leitura divertidíssima. Não virou um favorito da vida como As Aventuras de Huckleberry Finn, mas ainda assim vale muito a pena. Aqui basicamente nós temos as aventuras de Tom Sawyer. Sim, o título sintetiza muito bem a obra, porque aqui nós temos o Tom, que é esse menino muito travesso, cheio de estripulias, vive aprontando uma atrás da outra, só que apesar dessa camada mais de livro de aventura, a gente tem também uma camada mais profunda, que debate algumas questões que se passavam não só no Mississippi, onde a obra é ambientada, mas em boa parte ali do sul dos Estados Unidos, mais ou menos nas décadas de 1830, 1840. Então a gente tem um pano de fundo social bem legal sendo retratado aqui, e é um livro delicinha de ler porque é muito divertido e traz aquela nostalgia boa em relação à infância. Não vou me demorar muito sobre ele aqui porque nós já temos resenha, o link estará na descrição do vídeo e aproveitemos, né, enquanto a gente ainda pode sentir nostalgia lendo este livro. Falo mais sobre essa questão na resenha que está publicada por aqui. Ai, já ia esquecendo de dar as estrelas. Para Tom Sawyer, 3,75 estrelas. Agora vamos para a leitura conjunta do mês de junho, que foi uma releitura para mim, na verdade, A Sangue Frio, do Capote. Meu Deus do céu, eu já amava este livro e agora amo ainda mais. Resumindo, porque nós já temos resenha dele aqui também, link também estará na descrição. Aqui nós temos a história do assassinato da família Clutter, que ocorreu em 1959, numa cidadezinha bem pequena no interior do Kansas, e que chocou o país, porque uma família foi chacinada, eram 4 pessoas, então pai, mãe e os 2 filhos adolescentes que ainda residiam com os pais, e espanta muito as circunstâncias daquele assassinato, algumas de suas características, porque não havia motivo aparente, tudo foi executado com muita frieza e crueldade, e não havia um potencial suspeito. No início eles até tentam, algumas pessoas ali da redondeza, mas a equipe de investigação chega até a ficar angustiada, porque essas pistas, na verdade esses suspeitos potenciais acabam não dando em nada, até que eles descobrem que o crime não foi tão perfeito assim e conseguem chegar aos assassinos. Então o Capote vê uma notícia sobre esse crime e sente que ali tem uma boa história, vai até Holcomb, o nome da cidadezinha do Kansas, e resolve ver a situação, conversar com as pessoas. O plano dele inicial era fazer um artigo sobre o impacto que um crime desse tão bárbaro, tão absurdo, teria naquela comunidade tão pequena e pacata, só que no processo os assassinos são revelados e aí ele resolve também se aprofundar na história desses 2 homens, e é tudo isso que a gente tem aqui, e isso é maravilhoso. Na primeira leitura que eu fiz, que
o que, há uns 5, 7 anos, eu diria, eu me lembro de ter ficado muito impressionada com o livro, porque o que a gente tem narrado aqui impressiona muito, só que nessa releitura, como eu já sabia como as coisas iam se desdobrar, etc., consegui apreciar mais outros aspectos do livro, como a construção narrativa que o Capote faz aqui, que, sério, é algo surreal. Não à toa, este é um dos livros mais estudados nas faculdades de jornalismo mundo afora. Capote arrasou nisso aqui, não à toa, é sua obra-prima. E se você se interessa por true crime ou se interessou por algo que eu disse aqui em relação a este livro, acho que vale a pena dar uma olhada na resenha que tá linkada aqui para A Sangue Frio, 5 estrelas. Eu amo demais este livro. E falando em leituras 5 estrelas, temos mais uma aqui. Evgeny Onegin, do Pushkin. Ai, meu Deus! Sério, toda vez que eu vejo este livro por aqui, eu penso, ai, eu tô tão feliz que eu finalmente li este livro. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou amante da literatura russa. A gente tem uma playlist aqui no canal com, sei lá, mais de 30 vídeos sobre literatura russa. É a minha literatura favorita. E Evgeny Onegin é a obra mais importante da literatura russa. Só que a gente ainda não tinha uma edição completa dela aqui. Porém, neste ano, felizmente, ganhamos esta edição, que sai pela Penguin Companhia, com tradução do maravilhoso Rubens Figueiredo, que acredito que seja o maior especialista na obra de Tolstói que nós temos por aqui. Ele traduziu também os contos do Tolstói, Guerra e Paz, Ana Karenina. Ai, Rubens maravilhoso. Então, finalmente li e eu fiquei muito feliz porque não só eu li, mas como este livro era tudo o que eu esperava que fosse. Aqui nós temos um romance, mais um romance em versos, que tem como protagonista Evgeny Onegin, que é basicamente um dandy, vive a vida boa dele, transita nos círculos mais altos da sociedade, e em certo momento, numa viagem com seu amigo, ele conhece uma jovem chamada Tatiana. E Tatiana apaixona-se perdidamente por Onegin, mas não é correspondida. O Onegin dá um baita de um fora na pobre da Tatiana, só que um tempo depois, adivinha, ele se arrepende. E aí volta com o rabo entre as pernas, mas talvez já seja tarde demais. Ou não. Vocês vão ter que ler aí pra descobrir. Vai sair resenha ainda deste livro aqui no canal. Se eu não me engano, é a resenha do próximo domingo. Eu queria que saísse neste, só que tá dando bastante trabalho, porque eu quero que seja uma baita resenha, dada a obra que temos aqui. Mas, em resumo, o livro é maravilhoso. A escrita do Pushkin é sensacional, é bonita, é muito divertida, é fluida. A gente tem cenas maravilhosas aqui. Ah, meu Deus, panfletar loucamente este livro. Muito feliz que nós finalmente temos aqui. Se você, assim como eu, é amante da literatura russa, morria de vontade de ler, tá aqui. Já falei a nota, mas repito, 5 estrelas com louvor, uma das melhores leituras do ano, certamente. Agora vamos para um livro de um tipo de literatura que, sério, toda vez que eu li, me impressionou. Falo de literatura nórdica, aqui mais especificamente da literatura islandesa. É impressionante, eu não li tanta coisa assim de literatura nórdica, eu tava contando, fazendo uma contagem aqui básica antes de gravar o vídeo, eu acho que eu li uns 7 livros desse tipo de literatura. Ok, talvez este aqui seja o 8º, percebi que não contei com ele, e eu sempre gosto. As narrativas acabam sendo afetadas um pouco pela paisagem que a gente tem lá, que é uma coisa muito específica, né? Uma coisa montanhosa, gelada, etc. E isso sempre afeta os personagens de algum modo. E eu acho legal ver como, muitas vezes, os escritores conseguem transpor isto para a narrativa. E este aqui, então, nem falei o nome ainda, né? É Paraíso e Inferno, do John Kalman Stephenson. É uma trilogia, na verdade, este é o primeiro volume. A gente teve recentemente, na verdade, o segundo volume sendo publicado. Eu recebi aqui da Companhia das Letras, já mostrei para vocês em algum vídeo de book haul, mas neste mês darei continuidade então à trilogia. A gente não tem o terceiro volume ainda. Eu sei que é um perigo, aprendi muito bem a minha lição com A Guerra dos Tronos, começar a ler séries sem que elas estejam terminadas, porém, somente a tradução não foi finalizada. A gente tem o segundo volume agora, que acabou de sair, falta o terceiro, mas o terceiro já foi publicado lá fora. Então eu comecei a ler com a desculpa de, qualquer coisa eu compro o e-book no Kindle, que tá tipo uns R$20 da edição em inglês, e leio então a série se eu ficar com muito ciricutico depois de terminar o segundo volume. Mas vamos lá falar sobre o livro. Aqui a gente tem uma narrativa focada em um personagem chamado O Menino. A gente não fica sabendo o nome dele, ele é chamado assim.
O Menino. Esse menino é um pescador. E bom, saindo da leitura de Moby Dick há poucos meses, acho que eu li em abril, né? Sim, concluí a leitura em abril, ainda está bem fresco na minha memória o fato de que a pesca não é uma atividade de boinha, não. Ok, que aqui não é pesca de baleias, mas ainda assim tem todas as questões das intempéries do mar, etc. E este menino acaba tendo uma perda muito significativa para ele. Ele é órfão já no começo da narrativa, mas tem uma outra perda, isso o afeta muito. E eu não vou falar muito mais do que isso, porque em breve a gente vai ter resenha também sobre o primeiro e o segundo volume do livro, a gente conversa mais sobre alguns pormenores, mas como impressões gerais, já queria deixar aqui que é um livro belíssimo. Para mim, e aí vou irritar algumas pessoas com este comentário, mas pra mim isso aqui é o que Walter Ugumães seria se funcionasse. Perdão, gente, eu li O Filho de Mil Homens e eu não consegui gostar. Eu sei que muita gente acha, e a escrita do Walter Ugumães, ai, linda, poética, não sei o quê. E a impressão que eu tive lendo aquele livro era de que Walter Ugumães olhava pra sua narrativa e pensava, está faltando um floreio poético aqui, vou colocar. E aí colocava e ficava um negócio muito nada a ver. Eu realmente não consegui gostar daquele livro, esse aspecto. Esses floreios poéticos muito forçados me incomodaram demais, não achei nada natural. Não sei como é nos outros livros dele, mas no Filho de Mil Homens isso não funcionou pra mim nem um pouco. E alguns fãs de Walter Ugumães me disseram que costuma ser assim nos outros livros dele, então provavelmente não gostaria dos outros. Enfim, chega de Walter Ugumães. Voltemos a Stephenson. Pois bem, aqui nós temos uma linguagem bastante poética na forma de prosa, só que funciona. Sério, é tão bonito. Tinha umas passagens que eu ficava assim, meu Deus do céu, deixa eu ler isso aqui de novo, porque é tão bonito. E tem muitas muitas passagens aqui envolvendo livros, porque tem alguns personagens que têm relações muito fortes com livros. A gente tem um certo livro que tem um papel também bastante significativo aqui na narrativa. Nossa, amei. Lindo demais. 4 estrelas para Paraíso e Inferno, de John Calman Stephenson. Ansiosa para começar o segundo volume. E por fim, temos o primeiro livro que eu escolhi para ler neste ano. Pessoal que é freguesia do canal deve saber que eu tenho um ritual, digamos, literário, que acho que é o meu ritual literário favorito, que é, quer dizer, sempre não, né? Faz uns 5 anos que eu faço isso, eu acho, 5, 6 anos, que é pensar muito bem no primeiro livro que eu vou começar a ler no ano seguinte. Aqui no canal temos até alguns registros disso, mas posso citar aqui como exemplo o de Amor e Trevas, que foi o livro que eu comecei a ler no dia 1º de janeiro de 2022. Já comecei também o ano lendo Ana Karenina, lendo O Som e a Fúria, ou seja, vocês devem ter percebido aí, pessoal que acompanha o canal, que é um ritual que dá bastante certo. E venho comunicar que temos mais um ano de sucesso, porque este foi o primeiro livro que eu escolhi para ler no ano e eu amei. E Paloma, como assim? 1º de janeiro de 2023, você só terminou agora? Então, pois é. Bom, primeiro que em janeiro eu passei o mês praticamente inteiro fora. Eu tive 2 viagens com uma duração considerável em janeiro, entre janeiro e fevereiro, e como o livro é meio pesadinho, eu acabei não levando para uma dessas viagens, então fiquei afastada dele. Aí em março tive outra viagem também, em fevereiro as coisas do clubinho começaram a aparecer, leituras conjuntas, enfim. Muitas leituras começaram a se sobrepor, eu fiz uma parceria com o Goethe Institute também, que me demandou bastante, e este era um livro em que eu queria ficar imersa, justamente porque eu estava gostando muito. Então, eu estava até que bem avançada no livro, só que eu decidi começar de novo. Então, voltei, estava quase na metade do livro, voltei para o início e 0 arrependimentos, porque de verdade, eu gostei muito disso aqui. Eu falei o título do livro pra vocês? Não falei ainda, né? Meu Deus do céu! Bom, aqui nós temos o História da Minha Vida, da George Sand. Eu me lembro muito bem de quando eu descobri este livro. Eu estava fuçando o catálogo da editora Unesp. E aí eu vi este livro lá e eu não acreditei, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer a figura da George Sand. O fato é que eu queria muito mais conhecer a George Sand, a figura, a autora, do que a sua obra. E aí
eu descobri que isso aqui existia. Eu fiquei, gente, como assim? Eu nunca ouvi falar deste livro. Sério, eu fiquei muito chocada, porque era tudo que eu queria. Só que aí eu até pensei, ai, será que não é tão bom então? Mas, ai, vou comprar, vou dar uma chance. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. A George Sand teve uma vida incrível e ela fala sobre essa vida de uma maneira incrível. Ela nasceu na França ali em meados do século XIX, foi contemporânea de muita gente boa. Só para citar aqui alguns exemplos: Victor Hugo, Balzac, Turgenev, Chopin, com quem, aliás, ela teve um relacionamento. Ela fala sobre essas pessoas aqui, fala também bastante da sociedade, a época. E o que eu acho mais legal aqui é que eu acho que ela consegue fazer muito bem uma alternância, uma costura, aliás, eu diria, entre aquilo que se passa com ela e aquilo que é um panorama mais geral, o contexto social da época. Vocês sabem que eu amo o contexto, né? Sério, eu fiquei muito impressionada com isso aqui. É uma delícia de ler. Eu fiquei lendo este livro por um bom tempo antes de dormir, então dava umas 8 horinhas assim, gente. Eu sou uma jovem senhora, eu durmo muito cedo, mas acordo muito cedo também. Eu já pegava o livro, ficava lendo e acaba tendo essa memória gostosa também, porque George Sand me acompanhou em muitas noites e eu não vejo a hora de fazer resenha sobre este livro aqui pra vocês. Sai neste mês ainda, mas provavelmente vai ser a última resenha do mês, porque o perfeccionismo aqui fala alto e vou fazer o possível para fazer jus a essa obra maravilhosa. Eu não consegui dar 5 estrelas porque teve um aspecto aqui que me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava encontrar, então eu vou dar 4,85 estrelas. A galera das estrelas quebradas pira, né? Mas é isso aí. Maravilhoso, recomendo muito. Se você, assim como eu, tem vontade de conhecer a figura da George Sand, pelo amor de Deus, apenas leia este livro. Virou o meu livro favorito do catálogo da Unesp, que tem muito livro legal. Aliás, encerramos um dos melhores meses de leituras do ano, se não o melhor. Realmente gostei muito de tudo o que eu li aqui, como vocês puderam ver. E vocês, o que vocês leram de bom? Leram algo aí de que vocês acham que eu vou gostar? Pretendem ler algo do que eu mostrei aqui? Se sim, deixem aqui nos comentários. E se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.